A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. No final do capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Vamos pular para João, no capítulo 11, verso 32. Diz assim: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E uma terceira referência, já em seguida no capítulo 12, nós vamos encontrar, no verso 3 já, uma palavra que diz assim: Então Maria, a mesma Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém? Essa verdade maravilhosa da vida cristã pode ser vista de uma forma bastante forte, como nós lemos aqui. Por isso fiz questão de ler os 3 textos, né? Na vida de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, né? E ela só aparece 3 vezes no registro dos evangelhos, né? Mas em todas as 3 vezes, esta Maria está aos pés de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Imagine o que essa mulher há de receber na glória um dia. Porque ela esteve no melhor lugar do mundo. E porque ela esteve no melhor lugar do mundo, ela recebeu coisas que a sua irmã, no seu íntimo, teve dificuldade de receber, a Marta, não é? Então, na primeira leitura que nós fizemos, Maria está aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E você não tem noção, e precisa ter essa noção, do quão importante é guardar estes ensinamentos no teu coração. Não à toa o salmista cantava e escrevia: Escondi a tua palavra no porta-luva do meu carro, na gaveta da cabeceira. É isso que está escrito? Escondi a tua palavra no meu coração. Por quê? Porque tinha um propósito maior, para não pecar contra ti. Porque quando nós conhecemos a palavra, esse conhecimento evita muito tropeção na nossa vida, em todos os sentidos, não tenha dúvida disso, né? Então, Jesus estava na casa de Maria, ele costumava passar por ali, bem próximo de Jerusalém, e antes de entrar em Jerusalém, ele descansava naquela casa, né? Um churrasquinho aqui, um chimarrãozinho ali, né? Um cafezinho acolá, né? Era uma relação de amizade com esses 3 irmãos, né? Era amigo da família. E nesse episódio aqui, a irmã mais velha estava agitadona, como sempre. Eu até não critico, porque provavelmente, se Jesus entrasse na sua casa assim, fisicamente, se vocês, principalmente mulheres, e a gente homem também, eu também sou assim, você procura ajeitar o melhor para a visita, não sair mal impressionado. Imagine se o próprio Cristo entra em casa, né? Eu digo fisicamente, porque se ele não estiver na tua casa espiritualmente, nós estamos tudo lascados, né? Então ela com certeza, aquela inquietação dela de agita aqui, agita ali, arruma ali, bota a coisa lá, tira de lá, vai para o fogão e acabou o gás, né? Com certeza, a motivação maior dela era agradar Jesus. Não tenho dúvida que era agradar Jesus. Porque uma mulher, quando está a visita mais importante do universo na sua casa, fica correndo de lá para cá,
Só podia ser também agradar Jesus, não é? Então, enquanto ela está fazendo essas coisas todas, a irmã mais nova dela, Maria, está onde? Assentada aos pés de Jesus. Assentada aos pés. Naquele tempo era muito comum se assentar no chão, inclusive para comer, né? Assentada aos pés de Jesus. Vamos supor que Jesus estivesse sentado num banco e ela ali no chão para ouvir, prestar atenção nos seus ensinamentos, né? A irmã mais velha fica meio injuriada com ela e ainda reclamou: Senhor, não está vendo aí como é que é as coisas? Só eu que trabalho e a minha irmã fica aí sentada aos teus pés ouvindo tua conversa, né? E Jesus, longe de repreender Maria, repreende Marta, dizendo, né? Marta, Marta, você está muito estressada, Marta. Você está muito ansiosa, Marta. Você está muito, como diz o texto bíblico, afadigada. Você está muito preocupada com muitas coisas. Entretanto, ele diz assim, é necessário uma só coisa. E Maria, sua irmã, escolheu a boa parte que não lhe será tirada jamais. Ouvir-me. Repreendeu de uma certa maneira, porque as duas estavam procurando agradar. Mas a que mais agradava, aparentemente era a que não estava fazendo nada, mas que, no entanto, estava fazendo tudo. Estava acumulando valores para a vida eterna, enquanto a outra estava preocupada com coisas. E esse é um grande problema nosso na nossa relação com Deus, principalmente na igreja. Muito pastor se perde por causa disso. Muito obreiro se perde por causa disso, porque nós damos mais importância a coisas do que aquele que reina aqui, de quem é o altar. Nós damos mais importância à obra de Deus do que ao Deus da obra. E nós precisamos fazer as duas coisas, mas com uma implicação muito maior naquilo que verdadeiramente tem valor eterno, né? Então, gente, a melhor parte, acredite, isso não é coisa de crente fanático. Eu fico lendo esses livros de grandes pregadores do passado, de grandes heróis da fé. Essa gente dedicava muito do seu tempo a estar aos pés de Jesus, em oração e principalmente em meditação na palavra, na leitura de bons livros que possam levá-lo a se aprofundar no conhecimento da palavra. E isso é uma coisa que mais do que nunca nós estamos precisando fazer, porque nós já estamos vivendo aquilo que Apocalipse diz, que Jesus disse, que Paulo disse, que Pedro disse, que Timóteo disse, que nós já estamos vivendo o tempo dos falsos profetas. Nós já estamos vivendo um tempo de um evangelho de oportunidades, de facilidades, não o verdadeiro evangelho de Cristo. As pessoas hoje em todo o mundo estão direcionadas e vão para a igreja para conseguir dinheiro, carro novo, casa nova, casamento, isso, aquilo e tudo mais, cura, milagre, tudo isso legítimo, mas nada disso existe. Nada disso é verdadeiro se não for operado por Jesus. E se você não tiver conhecimento, vai ser operado por um espírito de engano e você vai acreditar que foi Deus. Então, mais do que nunca, nós estamos precisando nos aprofundar no conhecimento da palavra. Eu não estou falando em radicalismo, né? Até porque quem come demais engorda demais. Ele, quando pediu a Abraão o seu filho Isaque, ele não estava querendo Isaque. Quando ele pede alguma coisa para você, ele não está querendo aquela coisa. Ele está querendo você. Ele está te provando. Ele está querendo saber se realmente você é capaz, como Abraão, de botar o seu filho em cima do altar, em cima da lenha, levantar o cutelo para abatê-lo. E quando ele perceber que você levantou a mão e vai descer, ele vai segurar a tua mão e vai dizer: não precisa, o que eu quero eu já tenho, você.
teu coração, teu entendimento, tua obediência. E para tomar o lugar, está ali no cantinho ali, o cordeiro pronto para o sacrifício. Vai lá e toma. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você, não é? Então, gente, você derrama o seu coração, mas tem que abrir o coração. Por isso que a palavra usa essas expressões. Eu não quero que você rasgue a tua roupa. Eu quero que você rasgue o teu coração diante de mim. Ou seja, se exponha, não tente se ocultar. É besteira, é bobagem. Quem é que pode se ocultar? Ele sabe o que eu vou dizer daqui a 1 minuto. Ele sabe o que eu vou pensar daqui a 5 minutos. Ele sabe o que eu vou almoçar daqui 2 horas. Como é que eu vou me atrever a tentar esconder dele alguma coisa? É ridículo. É ridículo tal pensamento. Mas quando nós nos abrimos, vou usar como força de expressão, ele também se abre para nós. Ele também se revela a nós como nós gostaríamos que ele se revelasse, não é? A melhor escola, não tenha dúvida disso, é aprender aos pés de Jesus. A comunhão com Cristo é mais importante que o trabalho de Cristo. Não adianta nada eu ser pastor de vocês só preocupado. Nós temos igrejas, nós temos templos construídos que nunca deram certo. Tem um especificamente em Curitiba, que era alguém que foi daqui. E aí, por alguns motivos, tivemos que mandar andar. Aí, para se vingar de mim, ele trabalhava fora, né? Nunca teve ministério e continua não tendo. Mas construiu um templo do tamanho desse aqui. Até hoje está lá, 20 anos depois, ou 30, vazio. E ninguém acerta lá. Por uma razão muito simples. Tudo que foi feito com esforço humano. E esse templo aqui, que sirva de exemplo e de testemunho, tudo que nós temos aqui, 10 mil metros de área. Gente, olha para mim. Nunca entrou 1 centavo de fora. Nem de político, nem de amigo, nem de empresa, nem de ninguém. Tudo isso aqui foi comprado e construído com dinheiro de dízimos e de ofertas de um povo fiel e sincero. Por isso que as coisas acontecem. Naturalmente aqui. Não é? Então, funciona assim as coisas com Deus. Não é? A comunhão com Cristo realmente é maior do que tudo. Porque através da comunhão com Cristo, eu tenho comunhão com tudo mais que eu preciso ter, que eu necessito ter, né? Então, primeiro devemos nos alegrar nele e depois servi-lo, né? O Senhor vem antes da sua obra. A vida com Jesus precede o trabalho de Jesus. Isso serve para diaconato, isso serve para a escola bíblica, isso serve para o instituto teológico, isso serve para os pastores, isso serve para os líderes de departamentos e assim por diante. Se não tiver vida com Deus, a coisa não anda. Segundo lugar, aos pés do Salvador para buscar consolo para as dores da alma. Foi o segundo texto que nós lemos, com a morte de Lázaro. Que eu não vou repetir tudo aqui, né? Mas a dor do luto tinha batido e entrado às portas daquele lar de Betânia, onde Jesus costumeiramente costumava entrar também. Gente, nós não somos isentos à dor. Nós temos um grande tesouro, mas contido num vaso de barro. Não significa que se o vaso se quebra vez por outra, se fragiliza e tudo mais, que o tesouro está perdido. Não, não é isso. Mas nós temos que entender que nós somos falíveis. E não há motivo, razão para isso, por mais duro que seja, por mais doído que seja. Não há motivo para a gente desanimar em Jesus. Porque Jesus não veio para me curar. Ele até cura. Mas ele não veio para me curar. Ele veio para me salvar. Tem graça. Deus fazer o seu filho, que é Deus, encarnar, passar por tudo que ele passou, só para que eu fosse curado. Então fecha os hospitais, acaba com faculdade de medicina. Mas ele veio para me salvar, algo muito superior, né? E a dor do luto, gente, tinha chegado naquele lar. Lázaro tinha adoecido rapidamente,
e rapidamente também tinha morrido. Jesus foi avisado, só sintetizando, chegou 4 dias depois, não precisava, porque em meio-dia ele chegaria onde ele estava, né? Mas isso é para você aprender que em tudo Deus tem propósito. Tem um texto muito forte, que eu nem vou me meter nele, mas só lembrando. Tem um texto de Paulo que ele diz que entregou o corpo de alguém, que ele fazia muito mal, para o evangelho e para ele, entregou o corpo ao diabo para que a alma dele fosse salva. E Deus é capaz de tudo pela tua alma, inclusive te fazer perder muita coisa, para você reconhecer que só Ele é Senhor. Isso não é chantagem, não é ameaça, não é terrorismo. Isso é amor na maior das suas expressões, porque mais vale uma alma do que o mundo todo, né? O corpo vive 50, 70, 80, 90 anos, mas e a alma? O espírito é eterno. O que vale mais? O corpo ou o espírito? Não tem nem comparação. Por isso Deus pagou o próprio preço exigido para aplacar a sua ira divina. É tudo, com Deus é tudo legal, tudo tem legalidade, tem porquês. E muitas vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que tem porquês. A gente que não quer se faz de desentendido. Por que isso está acontecendo comigo? A gente sabe, né? E se a gente não sabe, ele antecipadamente já está sabendo, né? Então, 4 dias depois, chega Jesus, encontra as irmãs e os vizinhos, os parentes, tudo em lágrimas, a dor era imensa, Lázaro era muito querido, o choro de todos era incontido. Jesus chega, manda chamar Maria, ela vai ao seu encontro e, como nós lemos aqui, a primeira coisa que ela faz, apesar de toda a dor, Marta já chegou chutando o balde. Marta já chegou enquadrando Jesus. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria fez aquilo que nós temos que fazer, principalmente nessas horas mais difíceis da nossa vida. O texto diz que ela se prostrou aos pés de Jesus para chorar. Olha, nem um balde de Rivotril vai fazer tão bem como 2 lágrimas derramadas aos pés de Jesus. Experimente. Inclusive é bem mais barato, né? E então, Jesus, tomado de comoção, vendo todo aquele choro, o choro daquela menina aos seus pés, né? A Bíblia diz que ele, na sua humanidade, também chorou. Olha como ele se fez homem mesmo, né? Mesmo sabendo o que ia acontecer, ele chorou na sua humanidade. Então foi levado ao túmulo, ordenou que a pedra fosse retirada e lançou sua voz lá para dentro. E a voz do Senhor é que acalma as tempestades. A voz do Senhor é que traz vida para a igreja, e nós somos a igreja. A voz do Senhor é que pode trazer solução para essas guerras no mundo. O problema é que nem um lado nem o outro, a gente fica com muita pena de Israel e da Palestina. Mas, desculpe a franqueza, tudo isso tem um motivo de ser. Porque ambos os lados rejeitam Jesus 200%. E esse é o maior pecado que alguém pode ter. Então é difícil ter a paz de Jesus, quando não tem paz com Ele que é Deus, né? Mas esse é outro assunto, não vou chegar lá. Mas então Jesus diz para ele sair. E o morto sai, tudo enrolado em panos. O morto ouve a sua voz. Meu Deus do céu, é isso que eu não consigo entender na vida de muito crente que está na igreja, principalmente os mais antigos. Até um defunto escuta a voz de Jesus, e a pessoa na igreja não consegue ouvir a voz de Jesus e não muda. Parece que está passando pela segunda morte, né? Então, gente, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Porque numa manhã como esta,
uma frase que a gente, se for pedir para a gente repetir, a gente nem lembra, porque tem muita coisa que é de momento assim, não é? Uma frase, um versículo, uma palavra, um testemunho pode mudar não apenas toda a tua história de vida, mas pode mudar toda a história da tua descendência. Precisa estar atento à voz de Jesus. Ele fala até através de um passarinho. Deus fez até uma jumenta falar. Se bem que no Brasil tem... Bom, deixa para lá. E quando Jesus age dessa maneira, a gente vê que Maria estava no lugar certo. Não adianta resmungar. Não adianta reclamar. Não adianta dar uma de coitadinho. Adianta se colocar aos pés de Jesus como Maria. Mais uma vez, outra lição através do procedimento de Maria. No primeiro momento, Marta estava para cima e para baixo. Muito ativa, demais até. Aliás, é o ativismo exagerado que leva à depressão. Antes leva o estresse, depois leva a ansiedade, e depois leva a depressão, e depois lascou-se, porque daí vai para a síndrome do pânico. Né? Por quê? Não é mais fácil estar aos pés de Cristo? Não é mais fácil acreditar na sua fé e no motivo real da sua fé, o autor da sua fé? Não é mais fácil? Não é mais tranquilo? Não é mais feliz fazer isso? Em terceiro lugar, para a gente não se alongar demais, que já me alonguei. Aos pés do Salvador, para honrá-lo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E então eles estão num certo lugar, né? E ali naquele lugar, estavam comendo à mesa, estavam celebrando, e naquele lugar tinha gente que estava preparada, o texto diz isso, para matar Lázaro. Porque o testemunho de Lázaro era muito forte. Então eles tinham que fazer desaparecer o testemunho, como o diabo luta para fazer na minha vida e na sua vida. Ele luta para fazer desaparecer o nosso testemunho para a glória de Deus. Seja a nossa vida, nossa saúde, seja a nossa casa, seja o nosso carro, seja a nossa família principalmente. Ele luta para matar o nosso testemunho. Não permita que Satanás mate o seu testemunho, né? Mas mais uma vez nós vemos ali Maria aos pés do Salvador. Só que agora, na melhor condição que ela poderia estar, que a gente possa imaginar que ela gostaria de estar. O texto diz que ela está trazendo um vaso de alabastro, com meio litro de um perfume de nardo puro, que tem um valor, mais ou menos, no mínimo, o salário de um ano inteiro. E este nardo, segundo os historiadores, ela tinha guardado para o seu casamento, lá para os costumes judaicos da época. Ela tinha um tesouro guardado para o momento mais feliz da vida dela, que seria quando ela casasse. Avaliado, segundo diz, em 300 denários, que era dinheiro para dedéu. E ela simplesmente pega o que ela estava guardando para o seu noivo, seus aposentos, para, enfim, todas as cerimônias de casamento, e não tem pena, como se diz. Pega o vaso inteiro e derrama todo sobre Jesus. O que é que você tem derramado? Já chegaram para ela e disseram, como sempre vai ter os inimigos do lado de lá, né? Para que esse desperdício? Onde já se viu você ser dizimista, você dar oferta para a igreja, para engordar pastor, para deixar pastor rico andando de caminhonete? Larga a mão de ser besta, vai gastar em festa, vai gastar em outra coisa. Eles não entendem. Esses dias eu estava com um grupo de amigos não crentes, né? 2 ou 3 médicos, outro um advogado, 2 que tem empresa e um que é dono de uma porção de prédios aí em Curitiba, né? Tocaram num assunto dízimo. Disse assim, bom, hoje eu vou falar, né?
E eu expliquei para eles o porquê da riqueza de Israel. Israel, no mapa mundi, é um cisquinho. No mundo árabe, é 0,4% das terras. É nada. Aparentemente nada. No tamanho dessa igreja aqui, Israel é essa caixinha só. No entanto, é o povo mais rico da terra. Por que você acha que as grandes nações defendem Israel principalmente? Porque se Israel tirar o pé dos Estados Unidos, do Reino Unido e outros lugares do mundo, França e tudo mais, eles quebram. Eles quebram. Mas por que Israel é tão rico? Porque eles podem até, olha onde chega a obediência, o valor da obediência. Eles podem até não reconhecer Jesus, mas eles reconhecem o dízimo, que são bênçãos separadas. Você aceita Jesus para a salvação e você abre a tua bolsa para Jesus, para a tua prosperidade. Mas isso não é do jeito que pregam por aí, na forma de escambo, te tomando. Quem vai trazer a geladeira aqui hoje? Esse tipo de coisa. Não, isso é uma coisa espiritual. É como eu disse para eles, tem que ter entendimento. Não adianta eu falar para um monte de cabeça de bagre como vocês, e eu posso falar assim, porque a gente é uma turma, né? Não adianta eu falar isso aqui. Tem que ir para a Bíblia, vocês têm que me dar tempo para explicar esse tipo de coisa. Para vocês a gente tem tido tempo, e muitos são cabeça dura. Não entendem que não tem nada a perder. Pegando o vaso inteiro de nardo, de óleo puro, e jogar sobre os pés de Jesus, porque aos pés de Jesus está o melhor lugar, o melhor repositório do mundo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ela derrama esse caro perfume sobre a cabeça de Jesus e depois enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos, aos pés do Salvador Jesus. É o melhor lugar do mundo onde expressar a nossa mais sincera gratidão por todas as intervenções dele ao longo da nossa vida, nos guardando, nos protegendo e nos livrando do mal, e a nossa família também. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.